Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e meu objetivo principal aqui é colaborar com os estudantes de Direito, compartilhando conteúdos da área jurídica. Quero agradecer a Adriana, da biblioteca da FEP, por ter colaborado bastante comigo com relação aos livros de direito constitucional. Eu fiz uma pesquisa sobre isso, que é o que eu vou compartilhar agora aqui com vocês. O tema é constitucionalismo. O que é constitucionalismo, pessoal? Qual o seu conceito? Qual a sua definição? A primeira coisa que é indispensável a gente saber sobre o constitucionalismo é que ele é um movimento de caráter histórico, cultural, social, jurídico, filosófico, político, que tem duas premissas importantíssimas, que é a limitação do poder estatal, a limitação do poder do Estado e a garantia aos indivíduos. Isso é o conceito de constitucionalismo. E para concretizar esses objetivos, o constitucionalismo leva à adoção de constituições pelos diferentes estados soberanos. Então perceba que a Constituição é um produto cultural que resulta de um movimento histórico-cultural chamado constitucionalismo. Não sei se eu falei muito rápido, mas é isso, né? Resumindo, a Constituição é o produto do constitucionalismo, o resultado desse movimento histórico-cultural. A doutrina costuma dividir o estado do constitucionalismo em algumas fases históricas. É uma forma encontrada para sistematizar o estudo e facilitar a compreensão. Então é dividido em fases, né, o constitucionalismo. E de que forma os doutrinadores conseguem identificar essas diferentes históricas, essas fases que aconteceram esses movimentos históricos, identificando ao longo da história onde houve esses movimentos, né? Os doutrinadores vão lá identificar onde houve esses movimentos históricos, que houve a limitação do poder, onde houve esses movimentos históricos, que houve a luta pelos direitos dos indivíduos, porque essa é a base do constitucionalismo, né? É a luta, é a limitação do poder do Estado, a limitação do poder, o direito dos indivíduos. Aí acontece uma luta que gera como consequência o produto chamado Constituição, que se constitui um novo poder, uma nova forma de ver as coisas, um novo modo de ser. E agora a gente vai entrar nessas fases históricas que aconteceram em períodos diferentes, aonde começa a nascer a gênese do constitucionalismo. Quando a gente fala de fases, a gente vai ter o constitucionalismo na Antiguidade Clássica, o constitucionalismo antigo, o constitucionalismo moderno, o constitucionalismo liberal, o constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo. Além disso, alguns autores vão descrever o transconstitucionalismo e o constitucionalismo do futuro. E também tem o constitucionalismo da América Latina, que foi escrita por um argentino. Depois eu lembro o nome dele quando a gente chegar lá. Então vamos começar, pessoal, com o constitucionalismo da Antiguidade Clássica. Nesse período, nós não temos uma verdadeira Constituição. Não. O que a gente tem são ideias embrionárias sobre alguns temas que depois seriam fundamentais, mas são ideias embrionárias para o surgimento da Constituição, do período moderno, né? Que a gente fala-se hoje. Lá na Antiguidade Clássica, que até alguns autores até nem falam sobre esse período, mas como eu pesquisei sobre vários livros, lá na Antiguidade Clássica, porque tem autores que começam já do constitucionalismo inglês, francês e americano, né? Mas tem autores que vêm nessa gênese aí, começando lá na Antiguidade Clássica.
Então vamos lá, né, pessoal? Na Antiguidade Clássica a gente tem 3 constitucionalismos diferentes. 3. Quais são eles? O constitucionalismo hebreu, o constitucionalismo grego e o constitucionalismo romano. Tá? O constitucionalismo hebreu, o que era um Estado teocrático, uma teocracia aonde foram limitados os poderes dos homens, pelas chamadas leis do Senhor, leis divinas. Vejam que aí já há uma ideia embrionária sobre a hierarquia das leis, que temos uma lei divina, uma norma divina limitando o poder exercido pelo homem. Isso aqui a gente está falando da Antiguidade Clássica, do constitucionalismo feito pelos hebreus, era teocrático. Lembrando que eu quero fazer um parênteses aqui, pessoal, que as primeiras ideias sobre constitucionalismo vieram bem antes desses hebreus aí, tá? 450 a.C., Platão, quando escreveu o livro A República. Inclusive Aristóteles já falava sobre política com Platão também. Platão era discípulo de Aristóteles. No livro A República de Platão já tem, eu vi aqui nas minhas pesquisas, menções sobre não sobre garantia de direitos e deveres, não era bem assim esses termos, mas já falavam sobre política, sobre alguns pontos que são citados na nossa Constituição. Mas vamos voltar aqui para a Antiguidade Clássica. A gente começou com os hebreus, né, que tinham uma Constituição teocrática, sendo a lei divina maior, preponderando o exercício dos direitos dos homens, né? Teria que obedecer uma lei divina. Falei direito hebreu, constitucionalismo hebreu. E agora a gente vai falar sobre o constitucionalismo grego, que, como é que eu posso dizer lá, a gente vai identificar instrumentos de uma democracia direta, de modo que lá os cidadãos exerciam diretamente o poder em várias situações, precisamente direitos políticos, a gente vai perceber no constitucionalismo grego. Além disso, no constitucionalismo grego, é possível identificar a hierarquia das leis. Isso é interessante, né? Lá no constitucionalismo grego você já conseguiu identificar essa hierarquia e também de um mecanismo que seria identificado como um controle de constitucionalidade, como um controle da Constituição, que é chamado graphe paranomon. Quando eu fui pesquisar esse termo aqui, né, graphe paranomon, era um instrumento pelo qual os gregos utilizavam para realizar o julgamento das normas, que fosse controlada, ou seja, o julgamento das normas que fosse controladas as normas superiores oriundas dos deuses, entendeu? Porque na cultura grega era a cultura dos deuses, né? Então esse graphe paranomon foi o primeiro instrumento de controle de constitucionalidade. Já no constitucionalismo romano, né, o que eu consegui encontrar aqui é que sentia uma ideia embrionária de uma separação de poder, sendo o cônsules romano, o senado e o povo. Já tinha uma ideia embrionária de separação do poder, né, sendo os cônsules romanos seria, sei lá, o poder executivo, o senado o poder legislativo e o povo estava no meio daquela confusão, porque é uma ideia embrionária, ainda não tinha essa separação de poder que a gente tem hoje em dia. E agora a gente vai falar sobre o constitucionalismo antigo. A gente falou do constitucionalismo da antiguidade clássica, que é o hebreu, o grego e o romano, e agora o constitucionalismo antigo, que por sua vez tem início com a Magna Carta inglesa de 1215. Essa Magna Carta de 1215, né, essa Magna Carta inglesa, ela dá início ao constitucionalismo moderno. Então, você percebe-se aí que o constitucionalismo antigo, um dos movimentos mais importantes é o constitucionalismo inglês, que traz essa Carta Magna, né, que é de 1215, depois vem a Petition of Rights,
de 1628, o Habeas Corpus Act, é isso, de 1679, e a Bill of Rights de 1689. Isso a gente está falando do constitucionalismo inglês, que teve um grande papel com relação aos movimentos constitucionalistas que geraram constituições. A Magna Carta, apesar de alguns doutrinadores não considerar uma constituição propriamente dita, foi um pacto medieval. Ela foi um pacto firmado entre o rei João I, John, alguma coisa, eu esqueci o sobrenome dele, o rei João I, com os barões do reinado, que eram senhores feudais, que trocaram nessa Carta Magna a renovação do juramento de fidelidade ao rei por um documento, justamente a Magna Carta, que limitava o poder do rei. Tanto é que essa Magna Carta aí, o rei meio que aprovou, meio que obrigado, entendeu? Porque senão matavam ele. As coisas funcionavam assim naquela época, né? A Magna Carta é justamente chamada, lembrada pela cláusula 61, que trouxe a possibilidade dos senhores feudais atacarem o rei se o rei não cumprisse o que havia prometido no documento. Então percebe-se aí que já começa nessa Carta Magna inglesa de 1215, começa a ter um controle sobre o rei. Não é mais aquele rei absoluto que faz o que quer, não, começa a ter um controle sobre esse absolutismo, né? Então, se o rei não obedecesse o que estava escrito nessa carta, nesse documento, tinha uma cláusula lá, né? Vou falar a palavra certa, 61, uma cláusula. Estou falando essa palavrinha chata, certa, é isso? Tá certo, cláusula 61, que se ele não honrasse, ele seria morto. Veja que a Constituição inglesa não é uma Constituição escrita, como é a nossa Constituição de 88. A Constituição inglesa é uma Constituição costumeira, que se fala. Ela não é formal, né? Então, séculos após essa escrita dessa Carta Magna, né, inglesa, ocorreu na Inglaterra um movimento importantíssimo, que é importante eu frisar aqui, que é a Revolução Gloriosa de 1688. Com a Revolução Gloriosa, o que acontece? A soberania saiu do protagonismo, né? Saiu da mão do rei, a soberania, e passou para o parlamento. Há uma transferência. A soberania sai do domínio do rei e passa para o parlamento, que iniciou a chamada soberania dos parlamentos. Isso aí é uma das características da Revolução Inglesa de 1688, que é chamada a Revolução Gloriosa. Foi nesse contexto que o parlamento inglês impôs de forma forçada a Bill of Rights. É um documento importante aí da história da constitucionalidade inglesa. Esse documento é datado de 1689, com uma condição para que o novo rei que assumisse, né, após a Revolução Gloriosa, obedecesse às regras do parlamento. Veja que a Bill of Rights foi o primeiro documento de origem parlamentar que impôs limitações ao poder do rei, ao poder do monarca. E é o único documento que tem de origem constitucional inglesa que tem que tem escrito expressamente essa limitação do poder ao rei, né? Então, após a Revolução Gloriosa, assume um outro rei, porém obedecendo ao parlamento. É claro que ele tinha influência política, tinha influência em decisões, mas tinha já uma outra
um outro sistema, o sistema era focado no parlamento, né? Esse é o sentido desse documento Bill of Rights, que é um documento do parlamento inglês, que foi imposto ao rei. E não é uma coisa assim espontânea quando fala imposto, né? A própria Revolução Gloriosa foi uma guerra, uma luta, né? que aconteceu para conseguir esse direito de constitucionalidade. Então, a Bill of Rights, como eu já falei, foi imposto ao rei nesse documento que se tem simbolicamente um marco da soberania do parlamento inglês. A gente vai ter nesse documento um marco da soberania do parlamento inglês. Então, a gente vai ter aí, como eu falei, a Carta Magna inglesa, que foi um início ali dos senhores feudais pedindo para não ter limitações com relação ao poder soberano do rei. A gente vai ter a Petition of Right, que é um documento também importante, que começa ali o pedido da implementação do parlamento inglês, e ela vem se consolidar com a Bill of Rights de 1628, também um documento que assegurou, né, esse direito de liberdade aos cidadãos, né? Isso tudo foi advindo, pessoal, da Revolução Gloriosa Inglesa, né? E também tem um documento que chama Habeas Corpus Act, que veio trazer alguns conceitos focados, advindos da Constituição gloriosa. Começa a delinear ali, né, o parlamento. Mas foi um marco importante essa revolução, porque saiu a soberania do rei e passou a ter um parlamento, né? O rei continuou, mas ele tinha influência política, etc., mas obedecia ao controle do parlamento. Então, são esses documentos mais importantes quando a gente fala de constitucionalismo inglês, que de fato esses documentos vão influenciar outros movimentos que acontecem ao redor do mundo, né? Depois a gente vai compreender isso. O constitucionalismo antigo, ele se encerra quando tem início o constitucionalismo moderno, né? É uma mudança aí a gente está falando de períodos históricos. E o constitucionalismo moderno, ele começa com dois movimentos importantíssimos, que é o constitucionalismo norte-americano e o constitucionalismo francês. É nesse período do constitucionalismo moderno que a gente vai ver as primeiras constituições escritas, que outrora eram costumeiras, não eram formais. Aqui a gente começa a perceber, até porque tem um marco aí, pessoal, que a nossa primeira, a gente fala nossa, a gente está falando da história, né? Mais precisamente, a primeira Constituição escrita da história foi a Constituição norte-americana de 1787. O constitucionalismo norte-americano, ele trouxe a adoção da chamada democracia dualista dos Estados Unidos, né, que era chamada democracia dualística ou dualista, que é aquela que é democracia baseada em dois tipos de decisões. De um lado a gente tinha as decisões cotidianas dos governantes e do outro as decisões raras do povo. Você vê que o povo começa a participar. A democracia dualística, ela tem uma característica muito importante. Nesse caso, na democracia dualista, se houvesse um conflito entre as decisões raras do povo e a dos governantes, que era o poder executivo, ia prevalecer as decisões raras do povo. Percebe-se a importância dessa Constituição norte-americana como um marco para a democracia? A Constituição também americana tem a preocupação de tornar esses poderes equilibrados. É daí que nascem os três poderes, né? Quando eu falo poder legislativo, executivo e judiciário, vem da Constituição norte-americana, mostrando aí a ideia,
tem uma coisa que eu também não posso esquecer de citar, que no constitucionalismo norte-americano, a gente vai ter a primeira ideia de controle de constitucionalidade. Portanto, o constitucionalismo americano que nasce a ideia do controle de constitucionalidade. Então, como nascem esses três poderes, eles percebem a necessidade que esses três poderes teriam que ser equilibrados e que havia que ter um controle de constitucionalidade, que é publicado que é escrito numa carta que se chama Judes of View, né? que nasce a ideia dos poderes legislativos, o poder executivo, o poder judiciário, dos poderes supremos, né? É justamente nesse documento chamado Judes of View dos Estados Unidos, que é fruto da Constituição norte-americana. E aí vem a ideia também de uma preocupação, né, que começa a ter, todos os poderes derivam da Constituição, e a Constituição tem a preocupação de tornar eles poderes equilibrados, e para isso utiliza-se mecanismo de freios e contrapesos. Uma Constituição que garantisse esses freios e contrapesos para manter o equilíbrio entre os poderes. É muito interessante isso. Então você vê a importância da Constituição norte-americana. Além de ela ter trazido um controle, a primeira ideia de controle constitucionalista, ela trouxe também um mecanismo de freios e contrapesos para equilibrar os três poderes. Ela trouxe a ideia dos três poderes também, que não havia outrora, e também essa coisa da democracia, né? Que é a democracia dualista, de um lado as decisões raras do povo, do outro lado a dos governantes, que era o poder executivo. Mas se houvesse um conflito, iria prevalecer as decisões raras do povo. E não para por aí, viu, pessoal? A Constituição norte-americana também trouxe um conceito muito importante, que é o conceito que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil de federação. Lá na nossa Constituição está escrito, né? O Brasil é uma república federativa. Né? O que significa isso? Isso é uma contribuição da Constituição norte-americana que trouxe esse conceito de federação. A palavra federação se refere a uma forma de governo em que um país ou uma nação é composta por várias unidades políticas autônomas, como estados ou municípios, que se unem em um sistema central de governo, mas mantém uma certa dose de autonomia. Essas unidades políticas autônomas geralmente têm suas próprias peculiaridades de leis, governos locais e etc. Esse conceito de federação foi herança da Constituição norte-americana, tá, pessoal? Por fim, uma última característica que é importante citar do constitucionalismo americano é o sistema presidencialista de governo. O presidencialismo moderno, como nós conhecemos hoje, ele é herança do constitucionalismo norte-americano. Bom, a gente falou desse... Agora a gente tem que falar, não pode esquecer, né, de mencionar o constitucionalismo francês, né, que foi extremamente importante também. Por quê? A primeira Constituição escrita é datada de 1791 e trouxe consigo a ideia de igualdade de todos perante a lei. Isso na França, tá, pessoal? Primeira Constituição escrita na França, datada de 1791. Ela não foi a primeira escrita na história. Na história foi a norte-americana. Mas a primeira que foi escrita na França trazia uma premissa muito importante: a ideia de igualdade de todos perante a lei. Então, quando a gente vê na nossa Constituição, todos são iguais perante a lei, salvo um juízo maior, artigo 5º da Constituição Federal de 88, isso já é uma herança francesa. Tá? Depois, mas vamos continuar o pensamento aqui para a gente não perder Então,
ele está falando sobre a Constituição de 1791 francesa, né? A igualdade de todos perante a lei. E a Constituição francesa também vigorava, o que vigorava antes dessa Constituição era uma desigualdade total, porque havia o clero, a nobreza e o restante, né? Que era o povo. Com essa Constituição, com a Revolução Francesa, passou a vigorar na França a ideia de igualdade formal de todos perante a lei. Porque antes da Revolução Francesa, havia o clero, né? Que seria, vamos supor, a nossa elite, né? A nobreza e a massa, vamos falar assim, né? Com a Revolução Francesa, nasce a ideia, é instituída a ideia que todos são iguais perante a lei. A lei passou a incluir o respeito ao regime de reputação, não é a palavra reputação, o respeito ao regime de igualdade, que todos seriam iguais, independente do seu status, todos seriam iguais perante a lei. Então, depois que foi implantado o constitucionalismo francês, não importava o status da pessoa, a condição social dela, um cargo importante que ela ocupava, todos eram iguais perante a lei. Claro que em termos práticos isso não deve ter sido bem assim, né? Mas o que a gente está falando aqui é de constituir, né? Se uma coisa é constituída, já é muito boa. Então, mas uma das principais informações que eu devo ressaltar aqui é que no constitucionalismo francês que foi nele que foi formatado teoricamente, sistematizado racionalmente o poder constituinte. É nesse constitucionalismo francês que esse poder constituinte, essa teorização é trazida por um grande pensador que é o Abad Sie, que escreveu um livro chamado O Terceiro Estado, que também recebeu um título, salvo um juízo melhor aqui no Brasil, de O Poder da Burguesia. Nessa obra, se afirma que o poder constituinte é um poder originário pertencente à nação e que é capaz de criar de maneira autônoma e independente a Constituição escrita. Veja que detalhe muito importante, se afirma que o poder constituinte é um poder pertencente à nação. Mais modernamente, inclusive na Constituição Federal de 1988, prevalece que o poder constituinte pertence ao povo e não à nação. Veja que povo e nação são conceitos diferentes. Enquanto o povo é um conceito de caráter jurídico-político, dizendo a respeito de nacionais de determinados estados, ou seja, aqueles que possuem uma nacionalidade, nação já tem um outro conceito. Nação e povo, claro que esses conceitos estão bem próximos, né, pessoal? Mas nação já tem a ver com um caráter sociológico-cultural que diz respeito a certos agrupamentos de pessoas que estão vinculadas por características étnicas, culturais e sociais. Uma observação muito importante que deve ser feita aqui, a doutrina não é uniforme com relação a essas fases da Constituição que eu mencionei aqui. Vou dar alguns exemplos, tá, pessoal? Veja que Pedro Lenza, que é um grande constitucionalista, um grande autor, né, do direito, ele faz uma divisão de acordo com os períodos históricos, e ele faz da seguinte forma: o constitucionalismo da Idade Média, o constitucionalismo da Idade Moderna e o constitucionalismo contemporâneo. Então ele relaciona as fases do constitucionalismo com os períodos históricos. Já Bernardo Gonçalves fala do constitucionalismo
inglês, ele já começa daí, ele não vai lá nos hebreus, né? Ele começa do inglês, o americano e o francês, dando pouca importância aos fenômenos constitucionais que foram verificados na Carta Magna inglesa, né? Que a gente citou aqui em vídeos anteriores, de 1915. Marcelo Novellino já faz quando ele está falando de constitucionalismo, ele já faz uma seguinte abordagem: o constitucionalismo da Idade Média, da Idade Clássica, né? O constitucionalismo inglês, e fala ainda em um constitucionalismo liberal. Né? O que seria esse constitucionalismo liberal? Seria fundamentando nos direitos fundamentais dos indivíduos. Né? Eu citei esses 3 tipos de autores, né? Grandes autores como Pedro Lanza e outros, para mostrar, pessoal, que o estudo sobre as fases do constitucionalismo é um estudo muito complexo, né? Porque alguns autores vão dar valor a alguns fenômenos constitucionais que aconteceram com a Carta Magna, ou lá no livro República de Platão, ou nos hebreus, nos gregos, nos romanos, e outros autores não, já começa do constitucionalismo ali inglês, o norte-americano e francês. Então, mas é importante estudar todos, né, para a gente ter uma ideia geral do que seja o tema constitucionalismo. Né? Então, é isso aí, pessoal. Vou finalizar aqui e na próxima aula a gente vai falar sobre o constitucionalismo liberal e suas características. E depois a gente vai falar sobre o pós-positivismo, o neoconstitucionalismo, que são vídeos independentes e separados. Nesse primeiro vídeo sobre constitucionalismo, eu quis dar uma ideia geral para a gente poder então entrar no conceito de Constituição e falar das diversas constituições que tem ao redor do mundo, e principalmente a nossa Carta Magna, que é a Constituição de 1988, né? Que eu quero comentar artigo por não é artigo, né? Tópico por tópico, inciso por inciso da Constituição Federativa de 1988. Mas isso aí vamos deixar para um outro vídeo, tá bom? A gente vai encerrar aqui essa primeira introdução que a gente fez sobre o conceito de constitucionalismo e as fases pelo qual ele passou.